difícil demais. Aí nós vamos ler a palavra aqui em Romanos 14, versículo 17 e 18. Amém? Romanos, Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo, versículo 17 e 18. O apóstolo Paulo vem falando a respeito de nossa conduta, né, com relação aonde nós estamos, com relação aos nossos irmãos. Nós devemos estar sempre vigiando isso, se está refletindo realmente o que Deus deseja para a nossa vida. Amém? Diz assim: porque o reino de Deus não é o quê? Comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve é Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Amém? Feche seus olhos, ore comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui junto com o teu povo, e agora mais uma vez te pedir que teu Santo Espírito venha nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, Senhor, para que possamos alcançar corações sábios, um caráter que te agrada, e aí sim sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é claro que quem é que não gosta de prosperidade? A prosperidade, ela vem de Deus. Quando ela vem de Deus, é algo maravilhoso, né? Mas existem ambientes que, na realidade, esses ambientes aparentemente são prósperos. A vista das estava começando até com o presbítero Joel agora, são prósperos. Mas nem todo ambiente que é próspero produz, frutifica, mas nem todo o ambiente que produz, ele realmente é próspero, como a Bíblia determina. Porque existem ambientes, vamos colocar assim, ambiente de trabalho. Tem ambiente de trabalho que a pessoa produz muito, pode até ter muito recurso, mas às vezes é um ambiente tóxico. Pode colocar a pessoa doente, pode ou não pode? Ela é verdade, a pessoa adoece, ela produz, está produzindo, mas ela pode ficar doente, pode, né? Depressiva, ansiosa, e até, né, aí o dinheiro que você ganha vai ter que gastar agora com terapia, né? Ou com psicanálise, ou com psiquiatra, seja lá o que for, e começa a gerar um monte de problema para a pessoa. Então, nem todo ambiente que aparentemente produz, ele é próspero de acordo com a palavra de Deus. Porque o ambiente próspero, ele tem que gerar na nossa vida tranquilidade, ele tem que gerar paz. Amém? Ele tem que gerar na sua vida um bem-estar, para que a gente possa ter saúde em todos os níveis. Um ambiente em que você, só em saber que você vai para aquele ambiente, mesmo que ele te dê, vamos colocar assim, como o mundo aí fala que é prosperidade de dinheiro, só em você saber que você vai para aquele ambiente, você já começa a tremer e ficar agoniado, não pode ser próspero, pode? E tem ambiente assim? Tem ou não tem? Tem. E a maioria atura um ambiente desse, por quê? Porque, na realidade, ela necessita. Então, ela não tem como falar não, ela não tem como sair daquilo, ela vai ter obrigado a ir. Então, o que a gente pode fazer numa situação, por exemplo, casa, existe família. Né? A gente fala, eu tenho uma família. Tem família que é pacífica e tem família que é um inferno, tem ou não tem? É um problema. O marido fica pensando, vou ter que ir para casa, meu Deus. É ou não é? E a mulher, meu Deus, já vai chegar aquela praga. É assim ou não é? Esse ambiente é bom, gente? Hein? Não é verdade? Né? Quem conhece família aqui assim, né? É terrível, né? Não é a sua, não, graças a Deus. Vamos orar para não ser. Mas é verdade, não é? Porque a pessoa já vai chegando a hora do pai chegar, ou do chefe de família, do marido, já vai dando angústia. A gente está ao longo dos anos no país, e é ruim isso. Vai fazer uma viagem, vamos passear com a família, aí arruma tudo, já na preparação tem confusão. É ou não é verdade? Já na preparação tem confusão. Vai deixar o cachorro com quem? É assim ou não é? O papagaio, quem vai cuidar vai morrer. Aí o marido fala, não mandei pegar papagaio. É assim ou não é, gente? E já começa a reclamação já na viagem, já na saída. Aí já vai, né, em vez de
desfrutando de uma paisagem no carrinho, com som legal. Não, já vai um emburrado do lado, outro emburrado do outro. Aí a pessoa até às vezes está num carro novo, vai para um bom hotel. Mas tem prosperidade nisso, gente? Tem ou não? Não. Não é prosperidade isso. Então é um ambiente tóxico, um ambiente ruim. É um ambiente que as pessoas criam que faz mal. E quanto mais o tempo passa, as pessoas vão se moldando a isso. Cada pessoa está com confusão em casa, vai para o trabalho, aí chega no trabalho, aí outro, bom dia, que bom dia. Quem já viu gente assim? Eu não é? Que bom dia o quê? Tu não conhece meu dia, como é que vai saber que é bom dia? Aí já começa, tóxico em casa, tóxico no trabalho, é ou não é verdade? Aí vai para a escola, a mesma coisa. Mas o que acontece? Então, o ambiente, ele pode influenciar a vida de alguém? Pode ou não? Para o bem ou para o mal? Pode. Agora, tem ambiente que você vai que você se sente bem. Né? Você tem um ar de paz, um ar de tranquilidade, um ar de saúde, não é verdade? As conversas, os papos, aí você fica com vontade de ir para aquele ambiente. Fica ou não fica? Fica. Agora, quando só tem confusão, gosta de ir? Não. Mas aí, vou fazer uma pergunta aqui, eu sempre falo isso. Quem é que faz o ambiente? Somos nós. Então, eu sempre falei, vou repetir aqui, os lugares não são ruins nem bons. Os lugares são só lugares. Ruins são as pessoas, ou boas são as pessoas que fazem do lugar ruim ou bom. Quem entendeu bem aqui? Uma família, para ser boa, depende que as pessoas busquem compor conflitos, serem pacificadoras, serem compreensivas. É ou não é verdade? Amém? Amém? Agora, você já viu aí aquelas pessoas que elas... Vamos colocar assim, né? O adolescente, como é que o adolescente é? Geralmente o adolescente, a pessoa fala que é o que? Aborrecente. Não é isso? Quem é professor e tal? Mas nem sempre. Mas aí tem uns que são mais do que os outros. É ou não é verdade? Aí, como é que é aquelas carinhas de nojo que as meninas fazem, né? Não tem as carinhas de nojo que elas fazem? Ou de emburrado? É ou não é verdade? Mas isso é para adolescente. Você já imaginou você viver com um indivíduo de 30, 40, 50 anos e com cara de adolescente? Qualquer coisa emburra a cara. Aí, como eu falei, 40 com cabeça de 15 é o quê? Retardado. Mas não é, gente? Eu tenho 40, tem que ter o quê? Não, no meu caso, estou indo para 60, tá? Tem 60, não pode ter cabeça de 15? Pode, gente, né? Então, qualquer coisa fica aborrecido, qualquer coisa fica chateado, qualquer coisa pirraça. Não tem maturidade. Então, uma pessoa dessa, ela vai tornar o ambiente ruim. Ela não consegue fazer um julgamento de valores, o que mais importante são as pessoas, não as coisas. Tem gente que é cri-cri por qualquer coisa, já reparou isso? Uma pessoa dessa, ela é doente. Qualquer detalhe te incomoda, tem que tomar um diazepam, Lexotan, é ou não é? Eu não sei como é que é o nome do remédio que tomavam os outros, mas deve ter um negócio desse. Antigamente se tomava isso, né? Para ver se deixa a pessoa mais limpa, porque qualquer coisa irrita. Passou um mosquitinho ali, um mosquitinho. Né? Tem um negócio que a pessoa tem no ouvido, que só mexer no plástico já fica nervoso. Como é que é? Como é que é o nome, pastor? É misofonia, né? O que significa isso? Que, na realidade, o ambiente ele vai ser impregnado pelo sentimento, pelo comportamento das pessoas que ali frequentam. Tem uma frase, né, que uma vez eu tenho na escola, dei uma frase ao contrário sobre isso, durante muitos anos atrás, a gente fazendo um trabalho na escola, junto com os jovens, e aí com os professores, e a professora até usou isso na prova depois, que, na realidade, as pessoas buscam sempre falar o seguinte, eu preciso deixar um mundo melhor para os meus filhos. Quem já ouviu isso aí?
Mas é um erro. Você tem que deixar filhos melhores para eles fazerem um mundo melhor. Porque não adianta botar uma pestinha no mundo bom. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É ou não é verdade? Qual o problema do paraíso, gente? Qual o problema do paraíso? Hein? Tinha nenhum. Quem criou o problema? Não, o que eu tenho não está legal, não. Me deu tudo, mas faltou aquele fruto lá. Pelo amor de Deus. Pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm, elas são um problema. Você querer avançar, querer mais é uma coisa, não estar contente com o que você tem é outra coisa. Então, você vê bem aqui a diferença, gente. O apóstolo Paulo diz assim, ó, tendo que vestir, o que comer, estejam o quê? Contentes, tenham contentamento. Então, contentamento não tem nada a ver com que você desejar algo a mais. Você ser descontente, nada vai bastar para que satisfaça você. Existe uma diferença dessa muito grande. Entendeu bem aqui, gente? Pessoas assim vão tornar o ambiente o quê? Toque a própria vida deles. Porque é um ambiente que aí essa pessoa vai ser muito competitiva, ela acaba sendo ciumenta quando alguém produzir mais, quando alguém fizer mais. É ou não é verdade? E até começa a perseguir mesmo, igual aconteceu com Caim. Ela só lhe ofereceu melhor, mas aí o irmão dele ofereceu algo melhor, porque ele foi relapso e ele ficou com raiva do irmão. Então isso aí, quer dizer, não tem nada a ver com recurso. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é o quê? Justiça, fala comigo, paz e alegria no Espírito Santo. Esse ambiente vai ser bom em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Que quem vai fazer esse lugar bom vai ser você. Um país não é de primeiro mundo por causa do lugar. As pessoas que estão lá que fazem ele de primeiro mundo. É ou não é verdade, gente? Vamos ser sinceros. Agora, a gente pode colocar, para poder, vamos ser sinceros aqui. A gente pode, para poder minimizar o nosso comportamento, a gente arruma uma série de desculpas. Todos aqui vão para determinados lugares, quando saem para passear, aí o pessoal fala assim, principalmente tem a gente que mora aqui no Grande Rio, né? Vamos colocar assim, vocês moram no Rio, ao olhão. É assim ou não é? É no Rio. É brabo, hein? Mas qual é o lugar do Rio? Na Baixada, misericórdia. É ou não é? A Baixada é ruim, o Rio é ruim? Não. Pessoas que estão no Rio e na Baixada que são ruins. Mas sabe por que a mídia não fala isso, nem às vezes alguns pastores? Porque não quer ferir as pessoas, eu não posso confrontar as pessoas. Mas cachorro não assalta. É ou não é verdade? Gato não anda de moto roubando celular. Apesar que são gatos mesmo, né? Mas não é o rato lá. Mas, entendeu? Mas é ou não é verdade? Daqui a pouco estão me processando porque está chamando os outros de rato. Mas o próprio Senhor Jesus falou o quê? Falou de Herodes que ele era uma raposa. Por quê? Esperto, corrupto, sem vergonha. Quem entendeu bem aqui, né? Era isso, uma raposa. Tem muita raposa por aí, gente? É ou não é verdade? Não pode nem passar em Brasília, que senão dá ruim lá. É ou não é? O próprio Senhor Jesus falou o seguinte, não lancem pérola aos quê? Aos porcos. Deve ser por isso que crucificaram ele. É ou não é verdade? Então, o local, ele não é bom nem ruim. O ambiente, quem vai tornar esse ambiente bom ou ruim, somos nós. Inclusive a terra, vamos colocar assim, tem uma profecia bíblica lá em Isaías 24, coloca para mim aí, por favor, deixa eu ver qual o versículo aqui. Olha o que Deus fala, é interessante isso. Deus fala através do profeta Isaías, que 24:4 diz assim, e 5, diz assim, a terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está o quê? Contaminada por causa de quem? Dos moradores.
Cadê os moradores da terra aí? A gente não pode se eximir disso, gente. Não é? Por causa dos moradores, por quanto tem transgredido as leis, o quê? Mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Ali está falando que a terra toda, a terra está em paz hoje, gente. E essas guerras são por quê? Um não gostou para o outro? Não. É arrogância, é avareza, não é verdade? Vaidade, questão financeira, que quer fazer uma guerra para poder arrancar o que tem de riqueza naquele país para poder abastecer o outro. É isso. Aí Deus tem culpa disso? Hein? Então é um ambiente que é ruim? É um ambiente, gente? Não. A terra é maravilhosa. Deus construiu a terra e faz, tudo é bom. É ou não é verdade? Tudo é o quê? É bom. Hoje, estou falando isso aqui porque o que mais o nosso povo das capitais anseiam é segurança. É ou não é verdade, gente? Vamos ser sinceros. Outro dia uma pessoa falou comigo assim, até um irmão, um pastor, falou assim, pastor, eu não estou nem esquentando sobre essa questão de promiscuidade mais, que já está perdido mesmo, eu só quero poder andar na rua. Olha como é que está o troço. É ou não é, gente? E aí, mas aí a gente fica, né, pensando, então, eu estou falando dessa questão específica, mas também isso pode acontecer no lar, pode acontecer no local de trabalho, na escola, na faculdade e até na igreja. Até onde? Na igreja. Você chega na igreja, a igreja ainda tem que ser, ainda é, graças a Deus, um ponto de luz nas trevas. Que aqui você chega para receber a palavra de quem? De Deus. É a palavra que nos conserta. Não foi? Por que a terra está pronteando, está chorando, está abalada? Por que tem maldição ali? Se continuar, Deus vai falar ali, que vai um monte de maldição que ele vai colocar, nem vai colocar para não assustar o povo. Né? Mas ele coloca ali, por quê? Por que ele faz isso? Porque quebraram as alianças do que é eterna. Então aqui a gente está aqui para restaurar essa aliança através de Jesus Cristo. Aí você tem poder para mudar o ambiente onde você está. Porque a família, quando entra na igreja, tem atrito, tem, quem não tem, mas aqui é para fazer o quê? Se acertar. Amai vossas esposas. Não é assim que funciona, né? Amai-vos uns aos outros. É ou não é verdade? Né? Ó, não cobiça. Não venha a ser cometido de vanglória. Não inveja. Se magoou, pede perdão. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Seja contente com aquilo que você tem, aguarde em Deus que Ele vai abençoar. Tira a ansiedade pelo dia de amanhã. Olha só como é que Deus é maravilhoso. Ele vem aqui para colocar a gente novamente nos moldes da aliança eterna, que é a palavra dEle. Aí a gente tem melhora. Então nós passamos a ser agentes de prosperidade dos ambientes. Jesus ele fala assim, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Então você tem obrigação de ser o quê? Não um tumultuador. Não um causador de problema. Não alguém que piora as coisas. Quem está entendendo bem aqui? Amém? É obrigação nossa ser o quê? Pacificador. Se o ambiente está com conflito, você tem que estar lá para fazer o quê? Compor conflitos. Se tem desavença, você tem que chegar lá para levar paz. Estou sendo claro aqui, gente? Seja na família, em qualquer área que você estiver. As pessoas têm que olhar para você, identificar em você um pacificador. Se não identifica em você um pacificador, mas muito pelo contrário, alguém que bota a lenha na fogueira, aí não é filho de Deus. Então, quando a gente começa a olhar a Bíblia, a gente tem que entender o que eu sou. Jesus falou, eu sou filho de Deus, eu gosto desse título, é muito bom. Quem gosta desse título aqui? Filho do Altíssimo. Mas tem características, ou não tem? E se você não se enquadra nela, tem que fazer o quê? Eu vou procurar me enquadrar. Porque eu não vou procurar um bom ambiente. Eu vou procurar mudar o ambiente onde eu estiver.
E aí você fala, mas pastor, tem lugar difícil. Mais difícil do que a cruz? E o melhor lugar que Jesus achou para pacificar o homem com Deus foi a cruz do Calvário. Então, se eu sou servo de Jesus Cristo, se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser o que? Pacificador. Aonde tiver, né? A oração de São Francisco fala isso, né? Aonde há trevas, que eu leve luz, não é isso? Né? Aonde, né, há ódio, que eu leve o amor. Não é isso que ele, não é que está. Mas é real, isso é o que Jesus quer que eu e você façamos. A vida da pessoa fala, pastor, está falando sobre santo católico? Não. São santos da igreja. Quem entendeu bem aqui? Não é venerar santo, não. E quando se fala São Paulo, São Pedro, é porque realmente são o quê? Santos. Fala com a pessoa que está atrás. Fala assim, se você não é santo, tem alguma coisa errada. Porque todos nós que estamos lavados e remidos no sangue de Jesus, somos santificados por Ele. Amém? É importante a gente entender essa condição de santo aqui, tá? Né? Estava até falando outro dia, né? Porque teve uma discussão na célula aí, parece que arrancaram a cabeça do outro por causa disso, né? Não, mas nada disso. E, né, a gente conseguiu trazer, né? Ali até o Vinícius me perguntar, eu falei, não, é porque santo significa separado, consagrado ao Senhor. Perfeito, ninguém vai ser aqui, né? Mas santo nós vamos ser. Então, eu preciso entender isso, que eu não tenho que ficar preocupado com o ambiente. Eu tenho que lutar para mudar o ambiente e as pessoas que estão ali, trazer elas à luz. Para isso, eu não posso ter espírito de quê? Covardia. Não posso ter espírito, porque vai ter desgaste. Quem se desgastou mais para salvar a gente foi Jesus. É ou não é verdade? E o apóstolo Paulo se desgastou? Muito. Muito. Então, o espírito de covardia mais de, olha só, de fortaleza, de amor e moderação. Não é espírito de, não sou covarde, eu sou uma fortaleza para poder bater nos outros, prejudicar a vida dos outros, não, peitar os outros, não, é para você o quê? Confrontar com amor, com moderação, para poder trazer, porque a resposta branda desvia o quê? O furor. Olha como é que a Bíblia toda se completa, ela não é verdade? Amém? Ela toda se completa para nos moldar de acordo com a palavra de Deus, para que aonde eu estiver não aconteça qualquer situação ruim por minha causa. Mas coisas boas. Um ambiente tranquilo, de paz, tem saúde física e mental. É ou não é verdade? Tem ou não tem? E espiritual. Então eu preciso entender isso. Se eu quero um ambiente próspero, eu tenho que me moldar primeiro, para que esse ambiente seja próspero. Aí não fique procurando o lugar ideal. Faça do lugar que você está um lugar ideal. Quem entendeu bem aqui? Amém? Um lugar que... mas tem trabalho. O que não tem trabalho nessa vida, gente? Educar filhos dá trabalho? Dá ou não dá? Dá trabalho. Quantas vezes você recebe uma palavra de bênção de Deus na sua vida e quando pensa que não, a gente acaba dando, né? No outro dia a gente não se comporta de acordo com a palavra que recebeu. Somos colocados à prova. É ou não é verdade? Não estamos prontos, mas temos que lutar na direção de quem? Do Senhor o tempo todo na nossa vida. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é muito importante a gente entender isso. Davi, ele estava numa cidade, eu acho que eu esqueci agora o nome da cidade que ele estava, e que ele saiu para guerrear, e ele estava fugindo de Saul, estava ele com 600 homens dele fugitivos. Quem andava com Davi eram os apertados, endividados, só problemático, né? E ele estava fora. Eu não sei se era Ziklag, era um desses, ou Keila, um desses dois lugares. Quem souber depois me ajuda. E aí ele estava tomando conta dessa cidade, mas ele sai com os homens para poder guerrear,
porque ele defendia os termos de Israel. Ele não entrava em Israel, mas ele ainda continuava amando o povo de Israel. Quem entendeu bem aqui? E ele continuava defendendo, mesmo tendo sido expulso. Olha essa coisa maravilhosa. E aí, quando ele sai, os amalequitas vêm e o que eles fazem? Saqueiam tudo e ainda levam as pessoas escravos, como escravos. Inclusive a mulher, filhos dele. Ele chega, o pessoal pega em pedra para apedrejar ele, porque, pô, você podia estar aqui, não estava. E a Bíblia diz que ele chorou a noite toda. Mas no outro dia ele levantou e se fortaleceu no Senhor. E aí o que ele faz? Ele pergunta a Deus: Senhor, vou atrás desse povo? Vai. O Senhor vai me abençoar, vai me dar vitória? Vou. Fala com a pessoa que está falando, sempre quando for fazer algo, coloca primeiro na mão do Senhor. Amém? Tem gente que fala, mas Deus não me respondeu. Se não respondeu hoje, não faz, espera. É ou não é? Amém? Para poder Deus falar e você fazer com segurança e dar certo. Glória a Deus. Aí, o que aconteceu? Que Deus está sempre um alerta para você, um sinal. Aí ele vai no outro dia, vai atrás. Quando ele chega no rio, eles estão com bagagem, com tudo, ele sabia o lugar que os amalequitas estavam indo, com todos os despojos, com tudo lá. Você conhece muito bem, mas 2 minutos eu termino de falar. Aí 200 homens estavam muito cansados, porque já vinham de outra batalha, passaram a noite toda em claro, não conseguiram atravessar o rio para poder ir atrás dos outros. Ele falou, então vocês fiquem aqui, tomem conta de quê? Das bagagens que nós vamos. E aí foram. Quando eles foram, conseguiram vencer os amalequitas, pegaram tudo que era deles de volta, trouxeram o povo que estava sendo levado escravizado, os familiares, né? E ainda trouxeram todo o recurso que estava lá. E quando eles voltaram, quem foi com ele falou o seguinte, olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir entre a gente. Vamos devolver para os outros somente o que eles perderam. Quem está entendendo bem aqui? Parecia razoável, concorda comigo? Parecia ou não parecia? Mas a Bíblia diz que esses indivíduos eram filhos de Belial, olha só. Fala com a pessoa que está falando, avarento é filho de Belial. Misericórdia, hein? Porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Entendeu? Porque Jesus fala assim, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aí Davi fala negativo. Aí ele pacifica, uma brigalhada terrível. Davi faz o quê? Pacifica, porque aparentemente ia ser um ambiente próspero e financeiro para aqueles que foram para a luta. Mas o que é que Davi faz? Traz pacificação, pega todo o recurso, divide por 600. Até quem não foi. E aí depois ainda pega o restante e envia para as outras cidades que estavam com dificuldade. Isso é prosperidade. Quem está entendendo bem aqui? Porque Davi não confiava naquilo que ele tinha, nem que o Senhor dava. Ele confiava em quê? No próprio Senhor. Quem quer confiar no próprio Senhor? Então, a prosperidade ela tem que partir de você. Você tem que saber o que Deus deseja, o que Deus pensa. Não é agir como você quer. 3 dias depois dessa atitude de dividir tudo para todo mundo, Deus viu que o coração dele não estava em nada a não ser em Deus. 3 dias depois, uma guerra contra os filisteus, Saul se suicida e ele é aclamado rei. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Às vezes, a tua bênção está pertinho de você, só depende da tua atitude. Agir como Deus deseja, pacificador, sabe, solícito, generoso. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Lutar, se você não consegue lutar pelo ambiente que você está, para ter paz, como é que Deus vai colocar você num ambiente maior e melhor? Você não consegue compor um conflitozinho aqui dos 2 gatinhos que estão na tua casa brigando. Estou sendo claro aqui, gente? Não consegue trazer paz, não tem condição. Deus está falando com você, comigo. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado. Sem cara de aborrecente. Por favor. Amém? Nós dá um sorriso para quem está ao seu lado e fala assim, Deus te abençoe, meu filho. Tá? Amém? Glória a Deus. Porque não adianta bater de frente com a palavra de Deus. Eu tenho que seguir. Por isso que a terra planteia aí, murcha. Porque eu e você que vamos tornar um ambiente bom, o ambiente ruim, em nome de Jesus.
Mas a partir de hoje, eu sei que você já está em bom ambiente, mas vai melhorar muito mais por causa da tua presença em nome de Jesus. Quem crê nisso aí, amém? Muito mais, porque o Espírito Santo vai te ajudar. A toda vez que você falar, que você fizer algo, vai sempre ser para compor conflito e abençoar a vida e trazer pacificação, porque você é pacificador. Você é filho e filha de quem? De Deus. Amém? E aí a tua agonia não vai passar para os outros. Mas a paz que excede todo entendimento que tiver no teu coração, olha só, essa vai passar para as pessoas. A tua alegria vai transbordar à tua volta. Amém? Quem quer isso aqui em nome de Jesus? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. A gente vai orar, pedir ao Senhor, falar: Senhor, me ajuda a ser pacificador, me ajuda a transformar o ambiente, me ajuda a levar paz, a levar luz, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Deus, Ele pode fazer isso através da tua vida, na sua vida, e abençoar você também. É importante isso. Amém? Eu creio que é importante a gente entender isso, e Deus vai fazer isso para você. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui com o teu povo na tua presença, e te pedir, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha nos cobrir com a tua graça mais uma vez, com a tua unção, nos moldando, tirando de nós aquilo que não propicia, meu Deus, um ambiente bom, e nos ajudando a melhorar todos os ambientes onde nós estivermos. Que possamos ali levar luz, levar tranquilidade, levar paz, levar a tua harmonia, levar o teu amor, meu Deus. Porque os lugares não são bons nem ruins, as famílias não são boas nem ruins, as pessoas que transformam lugares de bons ou ruins. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos melhores a cada dia, a melhorar o nosso temperamento, a forma como nós vemos as coisas. O Senhor Jesus diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Que coisa boa, gente. Todo o teu corpo vai ter o quê? Luz. E aí você vai iluminar, você vai ser uma lâmpada do Senhor aonde você for. Aonde você for, você é a lâmpada do Senhor. Aonde você estiver, as pessoas vão se sentir bem. Vai levar prosperidade real. O ambiente vai ser próspero por tua causa, porque o Senhor Jesus vai estar contigo nesse ambiente. Sim, meu Deus, abençoa-nos, Pai. E eu quero te pedir agora que o Senhor venha curar o nosso coração, curar a nossa mente, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, venha nos moldar, Senhor, para que possamos ser os teus representantes. O Senhor disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E eu creio que nós somos. Creio que nós somos. Mas isso é um poder que o Senhor dá. É um poder. É um poder. Então, você deseja hoje, eu vou orar por você no altar, para que você, às vezes o ambiente está te atrapalhando, mas agora não vai te atrapalhar mais. Pode sair do seu lugar, vir ao altar. Você que vai ser diferença nesse lugar. Vai ser diferença. Porque o Senhor vai fazer isso através da tua vida. Você não vai sentir mais aquela agonia, aquela, sabe, angústia por aquilo. Não, as coisas à sua volta não vão te agoniar mais. Não vou, sabe por quê? Porque o melhor calmante é o Espírito Santo na nossa vida. O melhor calmante é a presença dele na nossa vida. É o melhor calmante. É aquele que faz a gente enxergar as coisas melhores, com mais clareza. É aquele que nos dá sabor das coisas. Pode não estar nem muito bom, mas você vai comer. Gente, que coisa gostosa. Olha, porque o Senhor está contigo. E aí você vai poder falar igual o apóstolo Paulo: eu tenho que comer, que vestir, então eu estou contente, eu tenho contentamento na minha vida. Isso é muito bom. O Senhor quer fazer isso na tua vida em nome de Jesus. Pai, abençoa teus filhos, traz a tua bênção, Senhor, e vai, Senhor, moldando, vai trazendo tua alegria, tua felicidade, meu Pai, vai trazendo para o teu povo, meu Deus, meu Pai, para nós, aquilo que nós precisamos, Senhor, para nos tornarmos aquilo que o Senhor deseja. Aquilo que não tiver bom, eu vou fazer ficar bom, junto com o teu povo. Aquilo que estiver faltando, nós vamos completar. Onde tiver tristeza, nós vamos levar a tua alegria. Justiça, paz e alegria, esse é o reino. Olha só, justiça, paz e alegria. Mas a nossa justiça não é a justiça de Deus, não.
Porque pela nossa justiça a gente achava que os que ficaram não mereciam receber. Mas olha só a justiça de Deus. Dá para todo mundo, que eu tenho muito mais para dar para vocês. Olha só que diferença. A vida a gente é tão mesquinho que acha que só quem é a gente que merece. Não, porque trabalhou, fez mais. Não, Deus que nos deu. É Deus que nos abençoou. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando, Senhor. E traz, Senhor, para a vida do teu povo. Traz, Senhor, mais bênção, Pai. Sabes tudo que eu preciso.